Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs de segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 6 da operadora NET e 3 da operadora Cabonet. E hoje nós vamos falar sobre esse terrível projeto de terceirização. Será que ele é tão terrível assim que acaba de passar em primeira votação no Congresso Nacional? Com a gente um pouco sobre esse assunto, nós temos aqui a participação do professor Edgar Nóbrega, ele que é economista, consultor, diretor da Nóbrega Desenvolvimento, consultor de políticas públicas para o desenvolvimento das cidades. Olá, Edgar, tudo bem? Bom dia, Jeff, bom dia, Ruda, bom dia você que nos assiste aqui nesse programa TV Secor. Tudo bem? Vamos conversar, né? Acho que eu sou partidário da ideia de que nesse tipo de momento, onde a gente vive situações muito complicadas, o diálogo é o caminho. Então, parabéns por esse programa e essa é uma oportunidade de fazer esse diálogo e buscar entendimento e buscar mais compreensão sobre esse e outros temas. Obrigado, obrigado pela participação. Nós temos aqui também no estúdio com a gente o diretor do Secor, o Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Gerson, bom dia, companheiro Edgar, bom dia, comerciário e comerciárias, internautas de todo o Brasil. Nos ajude a fazer um Secor de qualidade, um TV Secor de qualidade. Pois é, você participa pelo WhatsApp agora também, pelo número 95893-5075. 95893-5075. Mande aí sua mensagem pelo WhatsApp, se tiver dúvidas, sugestões, críticas, mande aqui pra gente. Arruda, antes da gente entrar na discussão aqui sobre o projeto da terceirização, falar um pouquinho, eu reparei que você está usando uma fitinha verde aí na camisa. O que é essa fitinha, Arruda? Companheiro Jefferson, na verdade, uma campanha do Ministério do Trabalho, Abril Verde. Abril Verde significa o quê? Em memória dos companheiros que sofreram acidente de trabalho, das vítimas de acidente de trabalho. Isso aí simboliza, esse Abril Verde simboliza isto aí. Uma bandeira importante do movimento sindical, né? A defesa de melhorias das condições do ambiente de trabalho. Aliás, tem tudo a ver com o nosso papo hoje aqui, a saúde dos trabalhadores. Eu acho que é importante, a produção está me alertando aqui, que por uma questão técnica, a fitinha verde na camisa do Arruda está vermelha, viu, Arruda? Mas o telespectador, você que está nos assistindo, trabalhador, o cenário virtual interfere um pouquinho neste momento. Então, é uma fitinha verde que está ali na camisa do Arruda. Né? Então, simbolizando justamente a luta contra os acidentes de trabalho, é uma bandeira importante do movimento sindical. Uma bandeira que, como outras bandeiras históricas do movimento sindical, neste momento volta ao cenário, né, Edgar? Nessa discussão importante aí a respeito do projeto que acaba de ser aprovado no Congresso Nacional. É uma primeira etapa, ainda não está valendo, né? A gente vai comentar isso aqui, mas acaba de ser aprovado no Congresso Nacional o projeto de lei 4330, né, que regulamenta a questão da terceirização no Brasil. Essa discussão está preocupando muito os trabalhadores. Por quê, Edgar? Está preocupando porque a questão do trabalho, Jefferson, nunca é bem tratada, ou pelo menos não é tratada da maneira que deveria ser. Diferente do capital, onde sempre, até por conta do peso no Congresso Nacional, o capital, as relações do capital sempre têm um peso, ao passo que as relações de trabalho sempre têm um peso diferente. Então, acredito que há uma certa desconfiança dos trabalhadores e da sociedade de modo geral, nesse momento, até porque falta mais entendimento sobre o tema. Eu lembro, por exemplo, quando há 2 anos atrás foi votado uma lei sobre a questão das empregadas domésticas, Jefferson, até hoje essa lei não vale, e você citou bem, porque não é porque foi aprovada agora no Congresso que já está valendo. Então, a legislação das empregadas domésticas foi aprovada em primeiro, em segundo turno, foi aprovada no Senado, mas não foi regulamentado. Então, veja que as questões pertinentes ao trabalho demoram muito para ser definidas, demoram muito para ser encaminhadas no Brasil. Na verdade, passou inclusive pela sanção presidencial a legislação, né? E faltou alguma regulamentação no caso do FGTS, algumas coisas que ainda continuam em aberto, né? Exatamente. É semelhante como, por exemplo, a questão dos programas de participação em resultados. Desde o começo do século XX, é uma coisa impressionante. O tema da participação em lucros e resultados figurava na Constituição brasileira. E o comerciário e o cidadão que nos assiste sabe que a Constituição é a lei maior do país.
Agora, por que se algo estava na lei desde o começo do século XX, apenas logo depois de 1994, que os programas passaram a ganhar mais força no Brasil? É porque eles foram regulamentados por meio de uma medida provisória apenas em 94. Ou seja, demorou quase 100 anos, no caso dos programas de PLR, para ter uma regulamentação. E ainda não são todas as empresas até hoje que fazem o programa. Então, como a gente bem disse e como lembrava inclusive o Arruda antes que entrássemos no ar, a questão do trabalho precisava ser tratado com muito mais responsabilidade no Brasil, Jefferson. A própria questão da terceirização, ela até hoje não tinha ainda, não está valendo ainda, mas não tinha uma regulamentação específica para ela, né, Edgar? Exatamente. O fato é que eu até acredito que depois que tramitar todo o processo, depois que, se essa questão, inclusive, for sancionada pela presidenta, nós vamos ter que ver como que ela vai ser implantada na prática. Até porque hoje, Jefferson, acho que a primeira questão que muitas empresas consideram elas olham para os seus negócios pensando sempre o que é central no negócio. As empresas, de um modo geral, as empresas que têm chance de sucesso no mercado e na economia não abrem mão das suas questões centrais. É por isso que eu tenho dúvida, inclusive, da pertinência se essa lei vai, na prática, ser implantada, vai ter reflexos de sua implantação no total. Porque você imagina uma empresa de automóveis, por exemplo, se ela vai abrir mão da sua questão central, que é a montagem de automóveis. Elas abrem mão, como já fazem hoje no cotidiano, de limpeza, de alimentação, de segurança. Assim como uma empresa bancária também, assim como as lojas, como o comércio, as grandes empresas do setor de comércio, elas terceirizam a parte de manutenção, às vezes, elas terceirizam a parte de segurança, mas certamente o seu negócio fundamental, por exemplo, na área de comércio, que é a venda, será que as empresas vão abrir mão de ter isso como uma questão fundamental? Então, quem viver verá, e isso é uma próxima etapa pós-debate, pós essa parte legal ser conclusa. Pois esse argumento ele remete justamente à questão central, né, a polêmica central do projeto em discussão, que é a possibilidade da terceirização da chamada atividade fim. Vou explicar um pouquinho para o nosso telespectador, para o comerciário, para a comerciária, o que é a atividade fim de uma empresa, Edgar? Então, a atividade fim é exatamente o negócio da empresa. Como disse, então, o comércio, uma empresa, a Casas Bahia, o Ponto Frio, ou qualquer rede de comércio de varejo, por exemplo, tem como atividade fim a venda de produtos para o consumidor. Uma empresa que produz móveis tem como atividade fim a produção de móveis, a produção de cadeiras, de mesas. Então, a atividade fim é aquilo pelo qual a empresa existe para destinar determinado negócio, seja serviço ou produto, para o mercado. Ao passo que a atividade meio são aquelas atividades que estão incluídas no processo produtivo, como já abordei. Então, por exemplo, a questão da manutenção, a questão da segurança, a questão da limpeza das empresas, elas são importantes, são inerentes ao processo produtivo, mas não são atividades fins desse negócio. Por exemplo, numa empresa de jornalismo, como a sua, por exemplo, a produção de notícia é atividade fim. Agora, você pode, eventualmente, terceirizar alguns suportes que não necessariamente seja aquilo para que a empresa nasceu. Então, esse é o debate e a lei, hoje, ela está autorizando, a lei aprovada, está autorizando tanto as atividades meio quanto as atividades fins serem terceirizadas. Na verdade, o Jefferson, Arruda e comerciário, acho que o grande debate que essa votação revela é o quão conservador é o atual Congresso no Brasil. Aliás, o Congresso cujo presidente iniciou essa gestão, abrindo a possibilidade daquela coisa que foi vergonhosa e que depois foi retrocedida em relação à possibilidade dos cônjuges utilizar a passagem de avião. Quer dizer, as pessoas votam no deputado, votam no senador e depois não votaram nos seus cônjuges, seja nas suas esposas, seja nos seus maridos. É verdade.
Agora, essa questão da atividade fim, o que antigamente, até então, né, por enquanto, ela é regida por uma súmula do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 331, que proibia efetivamente, né, não tinha lei específica, mas a súmula proibia a terceirização da atividade fim. Agora, o que muda com a possibilidade dessa terceirização? O que impede, por exemplo, que um banco troque os seus bancários, os seus caixas, por exemplo, por terceiros, e aí a gente vai falar depois da questão das garantias, os direitos dos trabalhadores. Alguma coisa impediria a partir de agora? Não, né? A partir de agora, não. O fato é que a existência dessa súmula, inclusive, Jefferson, é o que, na verdade, é o que fazia com que no TST quase 20 mil processos existam por conta desse tema. Porque, de fato, as coisas sempre são muito controversas quando você entra na área jurídica. Então, haviam muitos entendimentos, e havia essa súmula citada por você do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, o tempo inteiro haviam demandas, sejam dos trabalhadores, sejam das empresas, para que questões eram analisadas. Ou seja, esse é um tema que, como vários outros, empilham no Brasil o judiciário. E o judiciário também, muitas vezes, acaba perdendo seu foco fundamental, que é julgar as questões mais urgentes. Muitas vezes acaba não podendo julgar questões urgentes, até porque são milhares e milhares os processos que acabam atrapalhando o funcionamento razoável do judiciário brasileiro. Edgar, não há o risco desses trabalhadores terceirizados, atividade fim, sofrerem aí com direitos inferiores aos direitos da categoria para a qual de fato eles vão trabalhar? Certamente. Se o projeto for considerado na prática, na sua extensão, vai apenas se agravar uma situação que hoje já existe, onde, via de regra, os trabalhadores terceirizados, de um modo geral, tendem a ter um salário e um conjunto de direitos muito menores do que os trabalhadores da empresa fundamental. Então, certamente, essa é uma questão que, se aplicado na integridade, vai seguramente onerar a situação de milhares e milhares de trabalhadores do Brasil. Não tenho dúvida disso. Porque hoje, na prática, já acontece. Muitas vezes as empresas acabam terceirizando mão de obra, por exemplo, temporária, naquela ideia de experiência. Vou te contratar por uma empresa terceira durante o período de experiência. Não é isso, Arruda? Então, e na prática, o que acontece em relação a esses trabalhadores? Na grande maioria dos casos, eles são contratados, trabalham. Muitas vezes não é isso que diz se o trabalhador é melhor ou pior, mas seja o salário, seja os direitos dos trabalhadores, na grande maioria dos casos são visivelmente menores. E muito provavelmente, por isso que eu digo, essa lei sendo totalmente implantada, certamente tenderá a prejudicar os trabalhadores de uma maneira geral. Arruda, como é que essa questão no comércio, a terceirização é forte entre os comerciários? Na realidade, a terceirização, quando começou, se o pessoal tivesse feito uma campanha para acabar naquela época, né, da Petrobras, por exemplo, agora é uma coisa que enraizou. O comércio, na realidade, ele está se expandindo a terceirização, que nem o companheiro Edgar falou, foi muito bem na sua fala, que não vai trazer benefício nenhum para o trabalhador, só vai trazer prejuízo, porque tem muitas empresas terceirizadas, elas usam a prática. Olha, é o seguinte, você vai entrar aqui, mas você vai só ser registrado depois da experiência. Antes de vencer a experiência, ela manda o trabalhador embora. Quer dizer, se torna uma prática da empresa com o trabalhador, jamais o trabalhador vai passar de 3 meses da experiência. Nunca vai passar, porque aqueles que entraram, trabalharam 3 meses, já deram uma produção. Manda embora, pega outros. Isso aí, sinceramente, é uma coisa impensada dos nossos políticos. Infelizmente, pegar e tomar uma atitude dessa, tomar uma decisão dessa com os trabalhadores brasileiros, que são pessoas que contribuíram tanto, até com os próprios políticos, e agora recebe de troca uma situação desta. É o grande risco aí da precarização do trabalho. Mas nós vamos voltar a falar disso no segundo bloco. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta. Continue ligado no TV Secor.
volta com o programa TV Secor, hoje conversando com o professor Edgar Nóbrega a respeito do projeto de terceirização aprovado pelo Congresso Nacional. Lembrando que você pode participar desse programa, tirar suas dúvidas através do WhatsApp da TV Osasco em 958935075. Agora, no segundo bloco, nós tivemos aqui a troca, né, a participação do também diretor do Secor, o Edson Bertoldo. Olá, Edson, tudo bem? Olá, Jeff. Olá, Edgar Nóbrega. Obrigado pela presença. Comerciária e comerciária, vamos tocar aí o tema terceirização, que é muito do nosso interesse da classe trabalhadora. A gente vai explicar um pouquinho, a gente fala um pouco sobre a precarização do trabalho no finalzinho do primeiro bloco e o projeto não foi aprovado na íntegra, com algumas mudanças que buscaram aí tentar salvar alguma coisa do que estava sendo votado, porque aquilo que você colocou no primeiro bloco, o Congresso tem um perfil hoje, né, conservador, e parece que era meio inevitável esse projeto, que estava engavetado há pelo menos 10 anos, né, ele ser votado. Inclusive tem um outro projeto lá, do Vicentinho, deputado Vicentinho do PT, que já esteve aqui, né, Edson, que ia no sentido contrário, que proibia de fato a terceirização da atividade fim. Realmente o Vicentinho, né, nosso deputado federal, que é trabalhador, carteira assinada, estava com um projeto para combater o 4330, né? E infelizmente hoje o Congresso que nós elegemos, os trabalhadores, infelizmente, porque ser o analfabeto político, leia em Bertold Brecht, procura lá, o que é o analfabeto político? Elegemos um Congresso patronal e não passa nada a favor do trabalhador, sendo que o próprio empresário é deputado federal lá hoje na casa, né? Então, quando eu vejo essas manifestações aí, fora Dilma, fora PT, na verdade, não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Dilma somente é a presidenta do Brasil, que tem a caneta maior, que ela pode vetar a lei e voltar para casa. Mas quem está jogando contra nós, trabalhadores e trabalhadoras, é o Congresso Nacional. Então, por favor, você que votou no deputado e lembra que quem você votou, você cobre seu deputado, que não pode jogar contra a classe trabalhadora, porque daqui 4 anos eles vão estar aí pedindo voto na porta da sua casa e é a hora de você dar o troco contra essa classe que joga contra a gente. Pois é, né, nessa realidade desse Congresso, passou, mas o texto foi ligeiramente modificado nesta etapa. Salvou-se alguma coisa, Edgar? Então, na verdade, ainda esse é um processo, Jefferson, que há muitas emendas nesse processo agora. O texto foi aprovado originalmente e agora entra no momento dos destaques. Os destaques, agora que vai se debater. Agora, a impressão que eu tenho, dado o perfil do Congresso, e o próprio presidente disse que, de um modo geral, o projeto deverá ser mantido nas linhas gerais como foi aprovado. A impressão que eu tenho agora é que alguns vão jogar para a torcida, literalmente, para tentar apresentar a ideia do tipo, eu defendi, eu procurei, mas na prática, o acordo político, ou o momento político que tem o Brasil, a impressão que eu tenho é que dificilmente algo muito diferente do que foi aprovado será feito. E eu lembro, Jefferson, assim, você falou do tempo, né? Então são mais de 10 anos que esse projeto estava na pauta. Então, agora, esse projeto foi colocado em votação agora por conta do próprio perfil do presidente da casa. Agora, por outro lado, com um tempo maior ainda do que esse, há o projeto de redução de jornada de trabalho. Então, por que esse tipo de projeto, por exemplo, se coloca em votação nesse momento e por que o projeto de redução de jornada de trabalho não se coloca em questão? Então, de novo, acho que 2 temas que eu articulo. Primeiro, o conservadorismo do Congresso e segundo, porque efetivamente o tema dos trabalhadores e mais o tema do trabalho é algo que no Brasil é sempre deixado para um segundo momento. Sabe, é como se, puxa vida, esses trabalhadores já têm direito demais, quando na verdade ainda nós vivemos uma realidade no Brasil onde ainda é pouco mais de 50% dos trabalhadores que têm carteira profissional assinada. Então, um número grande de trabalhadores ainda estão alijados da possibilidade de direitos no mundo do trabalho. Então, uma parte grande dos trabalhadores, inclusive, nem vão ser impactados por essa lei, principalmente porque já vivem uma situação
de precarização do trabalho. Então por isso e muitas vezes, o Jefferson e você que nos assiste na TV Secor, acho que o Edson lembra um belo escritor, que é o Brecht, e de fato ele tem razão, porque quando a gente olha a votação dessa questão, essa é uma questão econômica importante, mas antes de ser econômica, Jefferson, é uma questão política. E o centro dos debates em relação a esse e outros temas deve ser a questão política. Ou o cidadão assume de verdade a sua responsabilidade política de fazer a sua parte em relação ao Brasil que se quer, ou a tendência é que o Brasil fique mais ou menos nessa situação, sem avançar na medida que poderia avançar. Pois é, nessa questão agora dos destaques, né, a gente vai, há a possibilidade sempre, a necessidade, né, Edson, de cobrança dos deputados aí para que modifiquem o texto para atender as demandas da classe trabalhadora. Mas acho que um ponto que os defensores do projeto estão colocando é que, de fato, existe uma massa de trabalhadores já precarizada, alguns estimam entre 25% a 30%, né, trabalhadores terceirizados que estavam trabalhando completamente à margem da lei, né, para os quais, inclusive, esse projeto prevê, por exemplo, que a contratada retenha impostos para garantir pagamentos de benefícios, né, passa a contar e a valer a cobertura de um sindicato, pelo menos. Isso não ficou muito claro ainda, até se o Edgar conseguir explicar para a gente, quem passa a defender aqueles trabalhadores, o sindicato da categoria da atividade fim ou o sindicato da terceirizada, né, para efeito de convenção coletiva, piso salarial, né, quem é que passa a defender? Mas, de certa forma, já existia uma massa de trabalhadores importante que estava à margem da lei porque estava na condição de terceirizado, muitas vezes irregular. Né? Então, mas a primeira questão do sindicato, acho que essa é uma questão bem importante, Jefferson, que você aborda, que, nesse sentido, a legislação contribui com uma maior pulverização da organização sindical, o que não é bom. Veja o caso de um país onde o movimento sindical é muito forte, que é a Alemanha, onde os trabalhadores têm muito dinheiro, muitos direitos, na verdade, e nem por isso a Alemanha deixa de ser um país competitivo, muito pelo contrário. A imagem de produtos alemães é algo bem avaliado no mundo inteiro. E a Alemanha é um país extremamente competitivo, em que pese os trabalhadores terem muitos direitos. E por que tem muitos direitos? Por exemplo, lá na Alemanha existe um sindicato único de metalúrgicos na Alemanha inteira. Ou seja, o que é central vamos defender o interesse dos trabalhadores metalúrgicos alemães. Tá certo? Então, no Brasil há uma pulverização muito grande e o fato é que muitas vezes, se a gente não toma cuidado, se o próprio trabalhador não toma cuidado, o sindicato é mais um instrumento que, ao invés de ser usado para fortalecer a luta, como é o caso dos sindicatos comerciais aqui de Osasco e região e outros tantos sindicatos que também são combativos, são importantes, o sindicato vira, na verdade, mais um papel de simplesmente homologar acordos que não beneficiam o conjunto dos trabalhadores, tá certo? Então, acho que esse tema é um tema que, de fato, é muito importante. E a segunda questão que você coloca diz respeito exatamente a isso que a gente já vem falando, na verdade. Será que o fato de ser aprovado vai fazer com que um empresário que hoje não paga direitos vai pagar agora apenas porque uma lei foi aprovada? Eu tenho a impressão de que não, porque uma parte desses empresários que simplesmente sonegam direitos, eles vão continuar sonegando, tá certo? Até porque, é bem que se diga, há um movimento muito forte no Brasil para se resgatar o papel do Ministério do Trabalho. Recentemente houve aqui na cidade de Osasco, aqui na região, inclusive movimentação na superintendência do Ministério do Trabalho nesse sentido. O próprio ministro esteve. O próprio ministro esteve aqui, exato, e o próprio ministro é parte desse processo que pede que o Ministério, não é isso, Edson, tenha as suas prerrogativas que já teve no passado. Hoje, por exemplo, Jefferson, a área de fiscalização do Ministério é absolutamente precária. Ou seja, muitas vezes a gente volta
há uma situação no Brasil de que é aquela velha frase, a lei ora a lei. Então, a lei, ela, na maioria dos casos, ela tende a pender mais para quem, infelizmente, tem mais força, quando, na verdade, a lei deveria ser usada para equilibrar mais a relação entre capital e trabalho no Brasil. Edson, o trabalhador tem que ficar mobilizado, cobrar o seu deputado, o sindicato tem feito mobilizações para defender aí o trabalhador contra a terceirização predatória? A gente tem feito as nossas mobilizações, né, mas sempre tendo como guia a nossa Central Única dos Trabalhadores, a CUT que dá o start para o sindicato da região, os sindicatos cultistas fazendo seu ato contra o 4330. Mas de antemão, todos os trabalhadores que compareceram à nossa sede aqui de Osasco, vai ter em mãos, já garanto, pode procurar a gente no segundo andar, a lista dos deputados que votaram contra você. Inclusive tem alguns nomes aqui da nossa região de Osasco, muito famosos, que no fim jogaram contra você e você nem sabe. Quando eu falo isso para o trabalhador, ele fica surpreendido. E também tem aí um deputado que se diz defensor do trabalhador, contra o fator previdenciário, você sabe qual é o nome dele, né? Ele foi um que votou contra você aí. E depois ele vai na televisão falar que ele é contra o fator previdenciário, que ele é contra isso, contra aquilo, mas na verdade, por trás dos bastidores, ele vota contra você, trabalhador, e nós temos vergonha na cara e sabemos quem joga com a gente. Então, contamos com você para comparecer e conhecer a face dessas pessoas. Bom, nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa. Edgar, muito obrigado pela sua participação. Vamos dar rapidamente aqui uma falazinha a respeito. Você tem defendido bastante aí a questão do trabalho decente, que tem tudo a ver com esse momento do Brasil, né, Edgar? Inclusive, Jefferson, é bem bacana o trabalho que a própria Prefeitura de Osasco começa a fazer agora em torno desse tema. A Prefeitura contratou a nossa empresa através da Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho aqui da cidade, Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, para conduzir a construção de uma agenda em torno do tema do trabalho decente. Então, de fato, a Prefeitura de Osasco está de parabéns nesse sentido, porque traz para ela, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, por meio que tem à frente a secretária Mônica, traz para ela parte de uma responsabilidade que muitas vezes não é assumida. Então, parabéns ao prefeito Lapas, parabéns à Mônica, e eu tenho certeza que mais adiante esse tema, a gente vai voltar aqui para falar desse tema e para apresentar os passos que vão ser dados em torno dessa agenda. Já fica aqui o convite, então, para essa oportunidade. Bom, o TV Secor fica por aqui, você já sabe, não fique sócio, confira no site do seu sindicato em www.secor.org.br todos os benefícios e vantagens de ser um associado. Visite também as nossas redes sociais, no Facebook, o Facebook é facebook.com/SecorCult. Interaja, mande sua mensagem, sua solicitação, que o Secor responde. E eu aguardo você no próximo programa.